Acontece com muita gente mesmo, né? De ficar indisposto durante a manhã, durante o dia, e aí durante a noite fica instaladão e não consegue dormir. É cansado o dia inteiro e quando quer descansar, não consegue. Tem algumas causas para isso, tá? E provavelmente você não está percebendo o que você está fazendo, mas não é tão difícil corrigir. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal do Floquinhos, não é o meu, porque o que acontece, pessoal? Isso é muito corriqueiro de relato de aluno meu, né, da consultoria, ou pelo menos relato de começo de aluno meu. Galera, primeiro de tudo, tá, que você tem que analisar na sua vida, jejum intermitente. Eu já fiz vídeo aqui sobre jejum intermitente, ok? Então lembra de procurar lendo Twin Mais Temas se você tiver qualquer dúvida. Tem algumas pessoas que se dão muito bem com o jejum intermitente, mas a privação de carboidrato, mesmo que seja numa janela temporária, ela pode causar indisposição. Aí você vai dizer, não, Leandro, mas não é isso, não. Porque, por exemplo, eu tiro um cochilo e aí eu consigo, e aí volta um pouco a disposição. Ou tomo um pouquinho de café, melhora um pouco, mas não fica pleno. Galera, pode ser a falta de carboidrato de forma momentânea. Então, por exemplo, você está numa dieta, às vezes, normocalórica, comendo o que você gasta. Mas hoje você tá que tá, hein, querido? Né? Só que, naquele momento que falta o carbo, você fica indisposto. E aquela falta de carboidrato, você tenta corrigir cochilando ou tomando cafeína. O que acontece? Às vezes melhora um pouquinho, só que no horário que você manda o carboidrato, você mandou o carboidrato e você resolveu o problema com o carboidrato, só que você está com cafeína demais no corpo e você está, às vezes, descansado porque tirou um cochilo. E aí você, pum, estala de um jeito e vem toda a energia, tudo que dá. Pode perceber que normalmente, se você sente isso, acontece depois da sua janta. Então você, por exemplo, faz um café da manhã ruim ou faz o jejum. Lembrando que jejum não é ruim. Algumas pessoas vão se dar bem. Eu falei disso no meu curso que ensina como montar uma dieta do zero. Aproveita para comprar o curso para o professor não abrir um OnlyFans. É a propaganda mais apelativa do mundo, eu sei. Mas você não vai querer ver um OnlyFans meu, não é? Então convenhamos. Mas tem pessoas que não se dão bem, principalmente quem é mais forte. Leandro, por que você fez assim, sendo que você não é forte? Ninguém perguntou nada, é pra elogiar o professor, tá? Mas algumas pessoas, quando vão ficando mais fortes, deixam de se adaptar ao jejum. Então é muito simples quando uma pessoa não tem músculo fazer jejum. Agora quem tem músculo e treina pesado é bem diferente. Mas, como eu vinha falando, não é só a questão de fazer o jejum. Tem gente que faz uma refeição de manhã muito fraca, tem muito pouco apetite, come muito pouquinho. Aí vai fazer um almoço, às vezes tenta segurar um pouco o carbo no almoço, tomando uma proteína, uma salada. E aí essa pessoa vai ficar letárgica o dia inteiro, e aí à noite, que ela vai ter fome, ela vai mandar às vezes algum carboidrato, vai mandar alguma coisa, ela vai ter um pico de energia e não consegue dormir. Então o primeiro passo é você mover calorias e carboidratos para o começo do dia ao invés do final do dia. E aí algumas pessoas vão dizer o seguinte, poxa, Leandro, mas sabe o que acontece, querido? Querido, hoje você tá maravilhoso, você tá muito querendo aparecer. Eu não tenho fome de manhã, eu tenho muita fome à noite. Você tá ajustando o seu relógio biológico a ter fome à noite e não ter fome de manhã. Entende? Então quando você for desajustar ou reajustar, né, melhor colocando assim o seu relógio biológico, você vai sofrer um pouquinho. Então, por exemplo, nos primeiros dias, isso pode durar até mais ou menos 2, 3 semanas, tá? Com 2, 3 semanas é para acertar. Você não vai sentir fome de manhã e você vai ter que forçar a comida, vai ter que empurrar a comida. E à noite, talvez, você vai ter que dar uma segurada. É menos do que você imagina, tá? Porque quando você começa a comer bem de manhã e à tarde, à noite você vai sentir menos fome, você vai perceber isso. Mas talvez até ajustar o seu relógio biológico seja um pouquinho estranho, mas vale a pena, tá? Então faz um bom café da manhã, faz um bom almoço, faz um bom lanche da tarde. Aí do lanche da tarde pra janta já vem reduzindo um pouco as calorias. Tenta socar tudo que dá de manhã e de tarde. Uma outra coisa também que pode acontecer é o mandar cafeína, mandar pré-treino próximo ali à noite. Então tem gente que treina à noite, aí toma um cafezinho para ir treinar, toma um pré-treino, e aí obviamente vai levantar o pico de energia. O treinamento em si também pode fazer isso. Então você termina o treino, às vezes cansado fisicamente,
mais desperto, em estado de luta ou fuga. Por quê? O sistema nervoso simpático te coloca em estado de luta ou fuga. Então, se acontece isso, também seria interessante você treinar de manhã ou à tarde. Eu sei, não é tão simples mudar, né? Mas eu tô aqui apresentando as soluções. Para quem é usuário de esteroide e usa drogas orais, como oxandrolona, hemogenin, etc., que vocês perguntam tanto lá na caixinha de perguntas do Instagram, tem que perguntar mais de dieta e treino e menos de bomba. Bomba é ótimo, eu lembro sempre da minha mãe. Mas é óbvio que a gente pergunta todo dia no Instagram, tá? Me manda a sua lá, @LeandroTwin. Essas drogas, ela tem um efeito adaptógeno, então ela aumenta a tua disposição. Tanto é que eu já fiz vídeo aqui no canal sobre esteroides orais usados pré-treino, para aumento de desempenho, fora, né, o próprio efeito dele ali. Tem um efeito meio que acontece na hora, um efeito agudo. E isso também pode atrapalhar o sono. E aí eu não vou passar por cima de médico nenhum, você tem que conversar com o seu, mas às vezes, se está atrapalhando o seu sono, compensa, ao invés de tomar, por exemplo, de 8 a 8 horas, tomar tudo de pré-treino, ou tomar uma outra dose de pré-treino, para testar, né, para ver se melhora, ou até tirar essa dose noturna. Tem gente que toma de 8 a 8 horas, então toma quando acorda, no meio do dia e antes de dormir. Essa dose talvez seja melhor você diluir nas outras duas. De novo, você tem que consultar o seu médico, mas pode estar atrapalhando também. E aí existem outras coisas, né, como você receber luz solar no começo do dia e no final do dia evitar luz branca e luz excessiva. Aí tem várias outras coisas que você pode fazer para melhorar o seu sono. Eu vou deixar nesse vídeo aqui que eu gravei com o meu amigo, meu querido Eslen Delanogari, que é um neurocientista fantástico, e a gente comentou sobre isso. Às vezes a construção de um bom sono à noite começa pela manhã. E começa mesmo, tá? Isso aqui não é papo furado de coaches, não. É fato, é neurociência. Dá uma conferida nesse vídeo.